Bom dia de novo. Nós vamos falar de um assunto que, para quem não está dentro, talvez não perceba a gravidade, que é o fluxo de pacientes dentro do sistema público, paciente com câncer. Então, todos que já trabalharam nisso sabem que é um grande desafio para o paciente chegar ao tratamento, né? Então, a gente resolveu desafiar, entender o sistema, para ver que tipo de mudança a gente pode propor para facilitar a vida do paciente. Tarefa bem difícil. Bom, esse é o fluxo do sintoma até o tratamento, certo? Então, é isso que acontece com uma pessoa do sistema privado. Ela tem um sintoma, está meio apagado, mas ela vai para a consulta, é pedido o exame, ela faz o exame, ela pega o resultado, encaminha para o especialista, e aí ele chega e faz o tratamento. Mas o sistema público, ele tem um agente complicador. É um sistema tripartite, vocês sabem disso. Então, uma parte é sustentada pelo governo federal, outra o Estado e outro o município. No Estado de São Paulo, quando a gente olha em câncer, nós temos 80 serviços habilitados. Desses, 42 são estaduais e 38 são municipais. Até aí, tudo normal. Mas aí está o complicador. O paciente, quando ele entra na saúde básica, ele pode entrar... Deixa eu ver se isso aqui dá para... Não. Dá. Ele pode entrar pela UBS, que é federal, ele pode entrar pelo AMA, que é municipal, ele pode entrar pelo AME, não deveria, porque ele deveria passar por outro, mas às vezes ele vai passar no AME, e tem os hospitais gerais. Em São Paulo tem 2 gestões, mas dependendo do estado tem 3 gestões, né? Federal, municipal e estadual. Então, o que acontece? Aqui existe um problema, é a pecinha entre o computador e a cadeira. Então, quem está aqui necessariamente não sabe colocar o paciente na rede. Aí o paciente, vamos supor que ele deu sorte, ele vai para a rede. A rede tem 2 tipos de rede. Estou pegando o estado de São Paulo, mas nos outros também é parecido. A CROSS é a rede do estado. E o SIGA é o do município de São Paulo. E os outros municípios têm outras redes. Então, nós temos um monte de rede que atua dentro do mesmo estado. Então, o que acontece com o paciente? Depende de onde ele entra. A gestão sendo municipal, ele vai talvez para um hospital municipal. Só que aí o hospital municipal não pode receber. Daí ele tem que ir para a rede estadual. E aí, como é que faz para sair da municipal para ir para a estadual? Vocês sabem? Eu também não. É muito difícil e o paciente fica perdido. Quando ele passou por isso, ele vai para o CACOM e o NACOM. Mas tem um outro problema também. O sistema não tem priorização. Então, esse paciente da consulta de rotina, ele vai no médico, o médico, vamos pensar em câncer de mama. Ele faz uma palpação e descobre um carocinho na mama, né? Então, esse paciente, ele entra na rede. Mas veio outro paciente que vai fazer só o exame de rotina. Ele também entra na rede. Não tem priorização. Então, o paciente que tem suspeita de câncer, ele pega a mesma fila no sistema do paciente que está fazendo o exame de rotina. O sistema não diferencia quem é mais grave. Então, até chegar aqui, aquela história dos 60 dias, que a lei, ela não acontece, né? Está todo mundo me olhando com uma cara de terror, mas é um terror mesmo. Então, a gente conseguiu mapear o fluxo, mas, agora, quais são os nossos desafios, né? Então, a gente queria mapear e entender o fluxo. De São Paulo, a gente entendeu, e a gente vai olhar o de oncopediatria no Rio. Então, dependendo de onde o paciente entra, ele fica perdido no sistema. E a gente tem paciente que morre. Tem paciente que morre. Há uns dias atrás, morreu um paciente de linfoma que não conseguiu entrar na rede. Tem uma questão de gestão importante, né?
Então, o paciente não recebe a informação. Às vezes, a pessoa que está ali no computador, ela fala para o paciente o seguinte: olha, eu coloquei você no sistema, eu já esgotou meu tempo. Aí, mas está todo mundo tão interessado, eu acho que eu estou fazendo sucesso. Está todo mundo, pelo menos, assustado, entendeu? Então, o paciente, aí ele fala assim, mas quando que eu vou passar? Aí a pessoa fala, olha, aqui eu não tenho essa resposta, porque você é chamado depois, mas vai lá na porta do hospital e vê se te atendem. Aí eu pergunto, atende? Não atende. E o paciente fica perdido e desesperado. Todo mundo com mais cara de terror. Como eu disse, não tem a base de priorização, e o que acontece é que o Estado se sente muito cobrado, eles não veem a mesma cobrança no Ministério. Então, eles dizem que tudo cai no Estado e que o Ministério não é cobrado. Mas o Ministério diz a mesma coisa, então está tudo certo. Agora, a Evelyn vai mostrar oncopediatria. Bom dia, eu sou Evelyn, sou do Instituto Desiderata. Quem nos conhece sabe que a gente leva a bandeira da saúde da criança aonde a gente vai. Então, aqui, o desafio foi, a gente olhou uma questão específica do Estado de São Paulo e agora a gente vai olhar mais ou menos como funciona no Estado do Rio de Janeiro, uma coisa menor, que é o câncer infantil. O fluxo oncológico pediátrico, a gente sabe bem como ele funciona, mas a gente não consegue mexer para melhorar as partes que não funcionam. Isso é uma questão. O que a gente tem no Estado do Rio de Janeiro? 7 hospitais habilitados para o tratamento oncológico pediátrico. Então, 6 deles estão na capital, então a maioria dos pacientes se deslocam, né, até a capital para realizar o tratamento. Tumores sólidos, a gente tem 3 desses 7 que realizam tratamento. E nos tumores hematológicos, a gente tem todos tratando esse tipo de tumor na rede. Além dos habilitados, a gente tem outros hospitais que podem dar suporte. Mas, aí para mostrar como foi em 2017, a gente mapeou como foi o andamento e o agendamento das consultas ambulatoriais para investigação de câncer infanto-juvenil disponibilizadas na rede nesse ano de 2017. Porque o câncer infantil, ele, ao contrário do câncer de adulto, ele tem umas características de sintomas muito confundidores com outras doenças da infância e evolui de forma muito mais rápida do que o câncer do adulto. Então, a lei de 60 dias é uma piada para o câncer infantil. O que a gente tem? Tumores hematológicos, somente 4 dos 7 que tratam disponibilizaram alguma vaga no sistema estadual de regulação. Então, eu tenho aqui o sistema oficial que funciona para o Estado e aqui é o sistema que funciona só no município do Rio de Janeiro, uma política instituída em parceria do Instituto Desiderata com o município mesmo, que é só para os residentes daquela região. Oncologia, a gente tem 3 hospitais que tratam tumores sólidos e apenas 2 ofereceram vagas. Não bastasse isso, eles não disponibilizam vagas fora desse sistema aqui, que é Unidos pela Cura, que funciona no município, que sempre tem vaga, o sistema estadual não tem vaga regular. Então, o hospital faltou quimioterápico, em dezembro eu não vou atender criança. Então, nenhuma criança pode ter câncer no mês de dezembro, porque não vai ter lugar para atender. E aí, não tem essa igualdade. Uma criança que, simplesmente por ela nascer fora da capital, ela não vai ter acesso ao tratamento oncológico. Então, essa é uma discussão que a gente tem. E aqui são os intervalos de tempo. A mediana de tempo de espera para conseguir acesso, essa barra maior aqui, significa que a criança teve um diagnóstico fora de um hospital especializado e esse é o tempo que ela esperou até chegar ao hospital especializado. E essas aqui foram as que tiveram a sorte de ter o diagnóstico no hospital especializado. Então, assim, leucemias e linfomas a gente realmente espera, é mais fácil o diagnóstico, que seja muito curto. Mas, independentemente do tipo de tumor, a gente vê medianas de tempo de espera muito maiores e superiores para aquelas crianças diagnosticadas fora desses locais, o que é muito triste. Então, 11 dias, mais ou menos, foi o dia que ela ficou só esperando para ser encaminhada. E aí, somando tudo para iniciar o tratamento e finalizar o processo, né, de aceitação no hospital, demora muito. Então, os desafios são esses. A gente não tem um número exato de vagas a serem disponibilizadas no Estado para esse atendimento. E a gente tem um mecanismo de orientação da rede. Tem um sistema que funciona para o câncer infantil, mas a gente precisa avançar na disponibilização de vagas. E os hospitais falam que estão sucateados, aí a regulação reclama que não tem vaga e a gente tem 3 gestões lá. A gente tem hospitais federais,
municipais e estaduais, o que complica tudo ainda mais nesse cenário de trocas de gestão e afins. É isso. Mas o que dá para observar é que os problemas mudam um pouquinho, mas tem certa similaridade, né, que tem a ver com o fluxo mesmo. Todo mundo ficou tão traumatizado que ninguém nem pensa. Está todo mundo olhando, nós terminamos. Muito obrigada pela atenção. Se vocês quiserem ajudar na causa, a gente aceita.